Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso resumo da lição. Hoje, gravando a lição de número 12, quase fechando o nosso trimestre de estudo sobre o livro de Salmos, que parece que foi ontem que começou e já está acabando. Quem pode me ajudar, como sempre, com o título da lição e o verso, por favor? Lição 12. Adoração para toda a vida. Verso: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Perfeito. Sequência de lição, a gente vem estudando aí nos sábados anteriores algumas questões interessantes a respeito do comportamento da igreja no sentido funcional, ou seja, o comportamento do povo de Deus dentro de algumas referências, entre as quais, nas lições que a gente passou, as instruções estavam apontadas, em primeiro lugar, para um olhar para o Messias, lá na lição 9, um olhar para a questão das lições do passado, da história do povo de Israel e da história do povo de Deus ao longo do tempo, como uma advertência de que a gente mantenha essa história viva em função de várias questões. Na sequência, a gente vê o comportamento de quem aguarda o cumprimento final da promessa de Deus, ou seja, o cumprimento daquele que aguarda ansiosamente pela Sião prometida, pela Nova Jerusalém, nos seus múltiplos aspectos, o comportamento de quem aguarda e o comportamento de quem espera, no sentido das circunstâncias desse mundo. Esse era o foco da última lição. A lição de agora volta ao tema central do livro dos Salmos, que é a questão da adoração a Deus, volta ao tema de referência principal da exaltação e louvor de Deus, mas com alguns aspectos curiosos, alguns aspectos importantes para a gente tomar como atenção para esta semana. Primeiro aspecto interessante que a gente vai ser chamado a olhar, a observar na lição dessa semana, é a questão do santuário. E aqui, em específico, a questão do santuário em duas direções. A direção tanto da adoração, ou seja, adorar a Deus no seu santuário, mas há um aspecto novo aparecendo aqui, que é a questão da bênção em dupla direção. Como o povo de Israel abençoando ao santuário e recebendo bênçãos de Sião pelo santuário, como se você tivesse um serviço em mão dupla. E essa foi uma coisa interessante da proposta da autora dessa semana, da autora da lição desse trimestre, nesse olhar duplo. Ou seja, quando o Salmo apresenta para a gente a ideia de levantar as mãos em direção ao tabernáculo, há um aspecto desse impor as mãos sobre o tabernáculo, que é o aspecto da bênção. Ou seja, é como se o povo de Israel estivesse estendendo suas mãos sobre o santuário, consagrando o santuário, como um lugar, um ambiente onde Deus se manifestaria. A glória de Deus, por sua vez, se manifesta no santuário e devolve esta bênção como um modelo de um caminho bilateral. O povo abençoa o santuário no sentido da oferta e consagração daquele local, e Deus responde a esse processo de entrega integral do povo de Israel, abençoando ao povo. O que é interessante nesse processo é que há uma alusão indireta a um texto clássico do Velho Testamento, que é a bênção sacerdotal. E essa é uma expressão interessante do modelo de adoração nestas circunstâncias de levantar as mãos sobre o santuário ou na direção do tabernáculo de Israel. O que mais a gente vai ver na lição dessa semana, desse dia em específico, tem a ver com outro aspecto igualmente importante desse modelo, que é a continuidade do processo. Ou seja, não tem parada. Do mesmo jeito que o sacrifício era ofertado pela manhã e pela tarde, todos os dias no templo, dando uma ideia de continuidade, ou seja, 24 horas por dia, oferta queimada sobre o altar, graça disponível ao povo. Há um outro aspecto igualmente importante nesta questão do alçar as mãos sobre o tabernáculo e a adoração a Deus, que é o fator contínuo disso. Ou seja, o fato de que você tem essa referência como dia e noite. O serviço levítico não tem parada, o serviço de louvor no templo e a bênção disponível do templo é contínua, dia e noite. São dois aspectos importantes,
relacionados com a vida daquele que adora, ou seja, a vida daqueles que se colocam integralmente nas mãos de Deus. E por isso, a adoração para a vida toda. A adoração para a vida toda tem a ver exatamente com essa ligação contínua, sem quebra, com Deus. E isso é algo importante da introdução da lição dessa semana. O segundo aspecto da lição da semana tem a ver com o cântico novo. E aqui a gente vem com uma nova referência de estudo, uma nova abordagem de salmos para estudar, mas com um detalhe também destacado pela autora do sentido desse canto novo. Ou seja, o que significa esse cântico novo no coração do povo de Deus, no coração do adorador. A gente pode olhar esse cântico sob a perspectiva do cântico em si, o cântico é novo, mas a sugestão do salmo tem a ver com uma outra questão. O cântico é novo não porque a música é nova, não porque a letra é nova. O cântico é novo porque o adorador está renovado. E aí nós somos convidados a cantar esse cântico novo no sentido de entregar-se a Deus, modelar-se a partir dele, deixar-se transformar, e então surge o canto novo. O cântico novo, ele é produto desta transformação, ele é produto dessa entrega, ele é produto dessa convivência com Deus. Ou seja, é novo porque o adorador é novo. É novo porque o adorador foi transformado. Obviamente, vai se reproduzir nesse canto um canto novo. Seja na letra ou na música, usando a metáfora de um cântico convencional, mas ele é principalmente novo porque o adorador não é o mesmo. O adorador foi transformado por essa canção. Portanto, o reconhecimento que se dá à soberania de Deus a partir desse cântico novo é a demonstração clara de que houve transformação. Na carona disso, a gente vai ser chamado a atenção a uma pergunta que se abre lá na lição de terça-feira, que é: quem habitará no teu tabernáculo? O Salmo 15, que é o que aparece como referência para essa abordagem, para esse estudo, traz algumas coisas interessantes para a gente pensar. Uma dessas coisas tem a ver com o perfil deste adorador, ou seja, o perfil de quem responde afirmativamente a esta pergunta: quem habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte? Lembra que a gente saiu de uma lição de pessoas ansiosas por Sião. Qual é o perfil de quem anseia por Sião? Esse Salmo 15 vai trazer algumas referências disso. Primeiro, a pergunta, e na sequência da pergunta, a partir do verso 2, a gente encontra lá: aquele que vive com integridade, pratica a justiça e tem na sua estrutura de coração o falar a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem o poder desprezível ao réprobo, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra qualquer inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, quem vai habitar o santo monte de Deus são aqueles que desenvolvam na sua vida, ao longo do caminhar com Deus, este perfil. Portanto, a lição de terça-feira descreve para nós algo importantíssimo nos Salmos. Os Salmos várias vezes reportam o nível de impiedade, o nível de maldade presente no mundo. Nessa lição a gente é chamado a atenção para ver o contraste, ou seja, aquele que serve a Deus responde a Deus de tal forma que sua vida muda a este perfil, a este molde, com esta referência, o que significa que o santuário de Deus, o seu monte santo, representa a santidade de Deus e dos seus filhos. O que significa dizer que aquele que adentra o templo, o tabernáculo de Deus, aquele que vai viver com Deus eternamente no seu santo monte, desenvolveu um perfil de santidade. Este perfil de santidade tem a ver com a graça de Cristo, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a resposta afirmativa à sua lei. E daí decorre uma outra representação igualmente importante nos Salmos, que é o conceito de perfeição. A palavra que a gente vai estudar aí ao longo dessa semana, que é a palavra tamim, tem esta referência como perfeição em vários sentidos. O sentido de integridade, o sentido de completude, o sentido de sem mácula dos sacrifícios que eram ofertados no templo. Tudo isso faz parte dessa percepção de perfeição. Ao mesmo tempo, a gente é provocado a olhar que essa perfeição é um processo crescente
de comunhão com Deus, um processo de desenvolvimento e não um processo acabado. Processo esse que só será definitivamente acabado na redenção, mas que é, na convivência com Deus, um processo possível desde que a gente compreenda o que significa perfeição à luz destas referências. Caso contrário, a gente incorre no risco, o mesmo risco presente tanto naqueles que ignoram a santidade de Deus, quanto naqueles que a tomam como possível no seu sentido estrito e pleno, antes da redenção. 2 equívocos, 2 extremos. A Bíblia vai apresentar o meio caminho disso, que é a resposta afirmativa de um coração enquanto entrega absoluta a Deus, e essa entrega absoluta a Deus produz um poder inigualável para que se suporte e enfrente o mal presente no mundo e o mal presente em nós. A partir desta comunhão, enquanto ligados a Deus neste nível de comunhão, podemos viver diante de Deus uma vida que não é repreensível. Mas isso só é possível se permanecermos 100% do tempo ligados a Deus, 100% e continuamente, num processo de comunhão tal que o Espírito habite e inunde o nosso coração de maneira completa. Basta 1 segundo de desligamento e o conflito se restabelece e todos os problemas presentes do pecado estão em nós, porque não nos foram tirados até a redenção e, portanto, tomam conta. Ou seja, o Salmo é ao mesmo tempo uma promessa e uma advertência. A promessa de que Deus vai estar conosco para este processo e uma advertência de que Deus espera de nós uma resposta íntegra, uma resposta de um coração puro, de um coração reto. Dentro dessa mesma abordagem, a gente vai migrar para a lição de quarta-feira e agora começa um processo interessante. Uma vez que fomos transformados, uma vez que todo esse processo de restauração aconteça e nos vejamos como pessoas que podem habitar e responder afirmativamente à pergunta quem habitará no seu santo monte, começa uma missão, um processo, um trabalho de anunciar ao mundo a glória de Deus. Isso tem a ver com vários aspectos importantes, mas o melhor e maior deles é a transformação desse Deus em nós. Ou seja, a melhor prova da misericórdia de Deus somos nós mesmos, que fomos redimidos por Ele e nos conhecemos por inteiro. Ninguém melhor para testemunhar ao mundo a respeito da glória de Deus do que aqueles que, sendo pecadores, foram, na misericórdia de Deus, atendidos, transformados e aguardam a redenção. Dentro desse contexto, e partindo dessa premissa, a gente vai para a última lição da semana, que tem a ver com a diferença entre retórica e integridade de fato, um discurso e aparência e realidade de observância. Isso tem tudo a ver com a expressão de que Deus não se agrada dos sacrifícios apresentados ou de alguns sacrifícios apresentados por seu povo. Esse não se agrada não quer dizer que Deus não tenha pedido sacrifícios a Israel, ou a Adão, ou a Noé, ou a Moisés, ou a qualquer outro, Abraão, etc. Tem a ver com uma outra questão. Tem a ver com a motivação para a oferta desse sacrifício. Com a compreensão plena da indignidade humana e a aceitação, não só do perdão, mas da transformação que Deus quer executar. Ou seja, ofertar sacrifícios como um mero rito, ou ofertar adoração como um mero rito, pegando aí a parte inteira da lição dessa semana, a oferta de adoração como um mero ritual, cujo coração não está de fato entregue a Deus, é abominável a Deus. E daí a expressão de que Deus não se agrada de sacrifícios. Não quer dizer que Deus não se agrada do sacrifício. Ele não se agrada de sacrifícios ofertados cuja motivação esteja equivocada. Ou seja, não há barganha com Deus. O sacrifício não é uma forma de aplacar um Deus irado. O sacrifício é uma forma de demonstrar a um Deus santo que o nosso coração está disposto a aceitar a transformação na santidade de Deus. O sacrifício implica em eu perceber que não há perdão que não envolva sangue. Não há perdão que não envolva a paga do pecado. Ou seja, por maior que seja a graça, ela não é de graça. A graça tem preço e o preço é a cruz. Dentro deste contexto, é importante lembrar, então, de que Deus só se agrada de um tipo de sacrifício. Aquele que é exposto, que é entregue a partir de um coração íntegro, de um coração reto, de um coração realmente, genuinamente arrependido do mal e com o desejo de mudança. Este é, de fato,
o sacrifício que sobe em cheiro suave até o trono de Deus. Todas essas coisas juntas, presentes nos salmos que vamos ter a oportunidade de estudar nessa semana, nos levarão para um desfecho, e esse desfecho presente lá na lição de sexta-feira, no texto de destaque do livro Caminho a Cristo. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de viver por medo de que seus erros lhes causem algum tipo de sofrimento maior. Mas isso não é o arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. Viver à vista de um Deus santo é compreender que um Deus santo é também misericordioso, mas para aquele que verdadeiramente manifesta arrependimento pelo pecado e desejo de mudança. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana igualmente importante de estudos, nesse quase desfecho do livro de Salmos, e que nos encontremos para revisão do que estudamos na próxima semana, no sábado, para conversarmos mais sobre essas questões. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo teu infinito poder e misericórdia. Te agradecemos porque nas tuas múltiplas misericórdias temos a esperança do perdão e a certeza de nossa salvação. Dá, Senhor, que isso se cumpra em nossa vida presente, como uma resposta afirmativa aos teus anseios e chamados, mas também que isso se cumpra como uma resposta plena e futura na eternidade pela aceitação do plano da redenção e da transformação eterna promovida pelo céu. Que isso se dê ainda em nossos dias e em nosso tempo, é o nosso desejo e o nosso pedido, confiado nos méritos de Cristo. Amém.